Bom dia, seja bem-vindo, você que está vindo pela primeira vez, ou segunda ou terceira, ou que sempre vem, seja bem-vindo. A gente gosta de pensar nesse lugar, nessa comunidade, como uma casa, como uma família. E a gente gostaria que você se sentisse assim. Se você quiser, abra a tua Bíblia comigo na primeira epístola de João. Nós vamos dar continuidade à série de mensagens onde estamos expondo esse conteúdo. Se você não tem Bíblia, fique tranquilo, o telão vai projetar esses versos que nós vamos ler. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 7. Domingo passado a gente leu até o 6. Bom, diz assim: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Vamos ler de novo, vai. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Gostaria mais uma vez de convidar vocês a orarem. Feche os teus olhos, abaixe sua cabeça, se assim você quiser. E eu queria que você humildemente, convocasse, clamasse pelo Santo Espírito de Deus, porque a palavra dele nos diz que o entendimento só vem mediante a ele, a participação dele. Pai querido, a nossa oração nesse momento é para que o teu Santo Espírito, novamente, mais um domingo, mais um culto, nos convença da nossa realidade de prejuízo. Nos convença que estamos aquém de quem poderíamos ser. Nos convença que ainda falta muito nessa caminhada, que não somos perfeitos, que não descobrimos o segredo da vida, que não somos totalmente do bem. Santo Espírito de Deus, nos convença que somos pecadores. Mas não para que haja um sentimento de coitadismo, ou vitimismo, ou um sentimento de acomodação em relação ao pecado. Pelo contrário, nos convença de quem somos, para que assim possamos entender ou vislumbrar quem o Senhor
quer que nós venhamos a nos tornar, para que sejamos e vivamos como Jesus. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus Cristo. Amém. Uns anos atrás, eu congregava e trabalhava numa outra comunidade, e um dia um membro me abordou, ele me puxou de canto, e ele disse o seguinte para mim, ele falou: Lipe, eu preciso conversar com você. Eu falei: claro, o que você quer conversar? E ele disse: eu preciso te pedir perdão. Eu falei: mas por quê? Ele falou: cara, eu tinha a impressão errada a seu respeito. Eu falei: como assim? Ele falou: eu achava que você era meio metido e se achava. Eu falei: é mesmo? Isso não é novidade. Brincadeira. E aí eu perguntei: mas tem alguma coisa que eu fiz que tenha feito com que você pensasse isso? Tal? Ele falou: na verdade não, era uma impressão que eu tinha. Eu, sei lá, todo domingo te vejo lá na frente fazendo as coisas que você faz e eu fiquei com essa impressão. Mas agora eu te conheci. E eu te conhecendo melhor, eu gostei muito de você e eu queria te pedir perdão, coisa do tipo. Eu falei: cara, tá tudo bem. Essa situação me veio à mente porque, graças a Deus, eu e hoje esse cara é um grande amigo, tivemos a oportunidade de conviver. E essa relação foi poderosa o suficiente para jogar fora uma impressão e construir algo real. E eu lamento pelas pessoas que não estão disponíveis para conhecer o irmão que senta do seu lado. Eu lamento por isso. Porque as pessoas que não se dão essa oportunidade perdem muito. Porque elas já decidiram o que as outras pessoas são, o que as outras pessoas merecem, e elas perdem a oportunidade de desfrutar de uma relação plena, onde o amor verdadeiro brota, onde o amor expulsa o medo, toma conta de nós nos dias sombrios. Vamos recapitular o que a gente viu até aqui com a exposição de 1 João? Primeiro domingo, nós chegamos à conclusão ao ler o texto que o conhecimento real, objetivo de Cristo nos leva diretamente à comunhão. A comunhão, aquela palavra que muitos de nós conhecemos do grego por conta dos anos de igreja, aquela palavra chamada koinonia, que é a palavra que de alguma maneira descreve a atitude de Cristo em relação a nós, que trouxe nós para a sua comunhão, para que através dele tenhamos comunhão com o Pai. Então no primeiro dia a gente estabeleceu isso, certo? Quem estava aqui consegue confirmar? Ok. Então a gente estabeleceu isso. No segundo domingo, nós estabelecemos que, sim, vivemos nas trevas, o pecado nos engana, o pecado nos envolve, porém a única maneira de conhecer a Deus de fato é através da obediência a seus mandamentos. Certo? Todo mundo acompanhando até aqui? Quem estava aqui domingo passado? Foi isso, né? A essa altura, já começa a ficar um pouquinho mais claro o objetivo do autor dessa carta. Começa a ficar um pouco mais evidente o que está acontecendo aqui. Ele está lidando com uma crise, ele está lidando com uma divisão, ele está lidando com um conflito
E assim como o apóstolo Paulo, o apóstolo João desenvolve o seu pensamento, desenvolve a sua teologia no contexto pastoral. Ele não manda essas cartas ou essas epístolas para ficar discorrendo sobre abstrações teológicas. Ele escreve isso para resolver problemas concretos, reais, tangíveis. Nós suspeitamos, ao ler essa carta, que existe uma divisão, existe um grupo dissidente. Provavelmente essa divisão é ocasionada por uma divergência teológica, onde um grupo começa a se achar dono da revelação. Eles têm a luz e eles recebem de um jeito que ninguém mais recebe, e isso o torna superiores. E essa verdade não é uma verdade que é acessível ao resto da comunidade, e essas pessoas estão se separando do resto da comunidade, estão esquecendo, ignorando seus irmãos. Em outras palavras, estão permitindo que o ódio invada a sua realidade. E é com relação a isso que João está escrevendo. Ele está escrevendo para resolver uma crise, um conflito entre irmãos, ou pessoas pelo menos que se diziam irmãos na fé. Tranquilo até aqui? Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele, em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. No domingo passado, fomos categóricos, por conta do texto, ao afirmar que só conhece a Deus aquele que obedece os seus mandamentos. Então, se não está muito claro, deixa eu colocar para você. João, ele está desenvolvendo e continua desenvolvendo o seu raciocínio. Se ele disse no trecho anterior que só conhece a Deus quem pratica o mandamento, quem obedece, agora ele está dizendo que mandamento é esse. E ele está dizendo, é um mandamento que não é novidade para vocês, mas é. Ele faz essa declaração paradoxal. Uma declaração que talvez nos confunda. Calma aí, é novo ou não é? É velho ou não é? E confesso que para nós que estamos interpretando esse texto 2000 anos depois, a gente tem uma série de limitações. Mas o que fica evidente é, o mandamento de amar ao próximo realmente não é uma novidade. Se você for buscar desde Levíticos, tem essa declaração da parte de Deus. Ame ao próximo como a ti mesmo. Não é uma novidade para a igreja também. Porque esse é o centro do ensinamento de Jesus. O amor ao próximo. Então não é uma novidade para eles. Mas olha o que ele diz a seguir. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e verdadeiro em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. No domingo passado, dissemos, e é de fato, João, ele estabelece a sua visão da realidade de forma dualista. Existem as trevas e a luz, a morte, a vida, o engano e a mentira. Ou você está num ou você está no outro. E isso é verdade. Porém, você vai falar, caramba, eu estou aonde? Se a gente tivesse que chutar, eu aconselho você a chutar as trevas. Mas ele reconhece nos seus leitores e na comunidade que está recebendo essa carta, a transformação, o processo e a transição que ocorre neles. Por causa que esse novo mandamento é uma verdade nele e é uma verdade em vocês,
as trevas estão se dissipando e a luz está tomando conta. Esse mandamento, ele é uma novidade, não é porque eles estão ouvindo pela primeira vez, é porque esse mandamento de amar aos outros como a si mesmo, ou amar como Cristo nos amou, esse amor está se encarnando, porque se encarnou em Cristo e Cristo permitiu a nós que participássemos de sua comunhão com o Pai. E por isso esse mandamento se torna uma novidade em nós, porque nós estamos nos tornando este amor. Meio complexo, né? Talvez um pouco abstrato. A gente tem que dar um desconto, são 2000 anos, era uma outra linguagem. Mas eu acredito que a gente vai conseguir entender o que o apóstolo está dizendo. Bom, ele veio dizendo que só conhece a Deus aquele que obedece, aquele que guarda o seu mandamento. E agora ele está explicando que mandamento é esse, que é um mandamento que eles conhecem há muito tempo, mas agora está se tornando novidade neles, porque eles estão encarnando essa realidade. E embora João esteja sendo duro com um determinado grupo ou um determinado sujeito, ele está sendo um cara brando ao reconhecer no resto da comunidade que esse amor já é uma realidade, que esse amor já é uma verdade em muitos deles. O que está ficando evidente também ao longo dessa leitura? Por exemplo, no verso 1, João diz assim: se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se afirmamos que estamos sem pecado, ele vai dizer isso no verso 8 do capítulo 1, se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E aí depois ele vai dizer... aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. E aí agora ele vai chegar e vai dizer para a gente, quem diz que está na luz, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Logo no começo eu disse que essa carta, ela nos serviria como um termômetro, um teste para a nossa prática cristã, para a nossa prática comunitária. E é isso que João está fazendo com essa comunidade. Ele está colocando esse teste. Se você diz que está, mas vive dessa maneira, você está mentindo, você é incoerente. Se você diz que o conhece, mas não o obedece, você está sendo incoerente, você está mentindo. Se você diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, você ainda está nas trevas. E as trevas é o lugar do engano, as trevas é o lugar da cegueira, porque você não percebe que está nela. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Será que essa palavra, esse texto, tem algo a nos dizer? Será que ele pode ser aplicado à nossa comunidade? Será que nós precisamos ouvir isso? Poxa, Lipe, eu venho aqui todos os domingos e eu encontro pessoas simpáticas, acolhedoras, eu encontro um café da manhã gostoso, pessoas que querem saber como foi a minha semana. Não faz sentido, eu não consigo ver esse conflito aqui. Não é uma realidade, talvez essa palavra não seja para a gente. E se você considerar que a igreja se resume
a esse encontro dominical, talvez você que pense dessa forma esteja com razão. Mas à medida que a gente se dá conta de que a igreja extrapola esse local, extrapola esse um dia da semana que reservamos para o culto, e a igreja ela se manifesta através das relações que nós construímos entre nós, é impossível afirmar isso, porque se tem uma grande verdade sobre relacionamentos, é que eles promovem conflito. Não tem como eu chegar aqui no domingo e não notar, ou não tem como eu me relacionar com uma pessoa daqui e não notar que ela tem defeitos, que ela tem características irritantes. Não tem como. Não tem como a gente viver como comunidade e não ser afetado pelo outro. Sinceramente, entre nós, os conflitos não me preocupam tanto. As brigas, os desentendimentos, as discordâncias, isso sinceramente não me preocupa. Sabe por quê? Porque eu acredito que Deus, Ele é tão poderoso, Ele é tão gracioso, que Ele nos dá oportunidades, inclusive de desentendimento, de discórdia, para que a gente aprenda a concordar, para que a gente aprenda a viver, para que a gente aprenda a amar num nível mais elevado. Sabe o que me preocupa? A nossa incapacidade de resolver os nossos problemas biblicamente. Isso me preocupa. Sabe o que me preocupa? Falsidade. Sabe o que me preocupa? Superficialidade. Isso me preocupa, porque a gente vive, ou corre o risco de viver nas trevas. E deixa eu te dizer, simpatia não é amor. Meu pai, a gente tinha uma brincadeira entre nós, assim, agora é uma brincadeira, quando eu era criança não era tão brincadeira da minha parte. Talvez não pareça, mas eu vou te contar, eu sou bem tímido, e durante a minha infância eu era exposto a situações normais de uma criança, de ter que ir com o pai em algum lugar, e eu ficava com vergonha, e meu pai chegava assim, sorria. E ao longo da nossa convivência, ele vai dizer, o 11º mandamento é ser simpático. Sim. Mas é muito bom, seja simpático, não é ruim não. Mas simpatia não é amor. Receber alguém com um sorriso não é necessariamente amor. A nossa sociedade, por conta das questões culturais, por conta do mundo que a gente vive, é uma sociedade que evita conflito. Evita dor de cabeça, evita desentendimento. Então a gente não resolve, a gente não fala o que está se passando no nosso coração, a gente só vai guardando isso. Vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai permitindo que esse ódio vá poluindo, envenenando o nosso coração. E chega num determinado momento, onde eu não consigo olhar na cara daquela pessoa, onde eu não consigo ficar no mesmo ambiente que ela. Porque ela me irrita, porque ela me magoou, porque ela me decepcionou. E deixa eu te dizer uma coisa. O ódio, aqui tratado por João, não é o problema do desentendimento. Não é o problema do conflito. Mas é um problema de você ignorar e se tornar indiferente ao teu irmão. E quando ele está falando aqui do irmão, de quem que ele está falando?
Ele não está falando do seu irmão sanguíneo, embora ele não esteja o excluindo. Mas ele não está falando dele, ele está falando do irmão, que é seu irmão, porque junto com você, através de Jesus Cristo, foi adotado por Deus. Essa palavra não diz respeito à nossa ética em relação aos descrentes, aos ateus, aos antirreligiosos, às pessoas que estão do lado de fora. Embora também não os exclua. Mas o foco não é esse. Ele está falando das nossas relações como igreja. Ele não está falando da relação com o seu chefe ou com o seu funcionário. Ele está falando da sua relação com os teus irmãos em Cristo. Porque todo esse amor deve começar em algum lugar. E o grande problema da nossa sociedade hoje é que as pessoas, ao criticarem a igreja, e os próprios cristãos, ao criticarem a igreja, nós temos que amar as pessoas lá de fora, os que pensam diferente, os que têm uma conduta diferente da nossa. E ok, isso está certo. O grande problema não é esse. O grande problema é que isso ainda não aconteceu aqui. Porque o máximo que a gente consegue, muitas vezes, é ser simpático. E do que João está falando quando ele fala de amor? Ele está falando de um amor que também é uma palavra conhecida sua se você já frequenta a igreja. É do amor ágape. Ah, eu sei que amor é esse. É o amor incondicional. Mas ainda assim, essa terminologia não é suficiente para descrevê-lo. Essa terminologia encontra suas limitações. Porque o amor ágape, o amor incondicional, ele não é um sentimento incondicional por alguém. Ele não é uma empatia incondicional por alguém. Ele é mais do que um sentimento, ele é mais que uma atitude, ele é um compromisso. Ele é uma relação onde você se doa, onde você se entrega, onde você se sacrifica. E talvez, dentro dos nossos limites semânticos, a melhor definição seja o amor sacrificial. E isso transcende o sentimento, transcende uma atitude pontual. Isso tem a ver com construção e com continuidade. É possível estarmos aqui, é possível vivermos em comunidade e ainda assim fechar o nosso coração, blindar o nosso coração, não permitir que as pessoas nos conheçam e não permitir que a gente conheça as outras pessoas. E as pessoas que vivem dessa forma, que vestem essa máscara, são desmascarados por João, nesse momento, nessa leitura. Porque se você diz estar na luz, se você diz trilhar essa estrada, se você diz carregar tua cruz e seguir o Mestre, se você se diz um discípulo de Jesus Cristo e você odeia o seu irmão, se você o ignora, se você é indiferente a ele, se você gostaria que ele nem existisse, você continua nas trevas. E sabe o que eu acho interessante? João diz que o ódio, através desse ambiente tenebroso, desse ambiente da escuridão, cega. E por isso o sujeito que está tomado de ódio, ele vaga sem saber para onde ir.
E, se você me permite, quando eu leio que as trevas nos cegam e aqueles que estão nas trevas são aqueles que têm ódio no coração, nos cegam por um motivo muito simples. Nos tornamos incapazes de nos perceber. A gente percebe só os defeitos do outro. Sim. E deixa eu te dizer uma coisa. Você identificar os defeitos no teu irmão é bem fácil. Não exige inteligência nenhuma. Aliás, se você quiser saber os meus, nem especule. Vem um dia aqui, eu te conto todos. Eu te conto. Te conto o que se passa no meu coração. A gente vive num mundo onde cada vez mais a gente está se ausentando das nossas responsabilidades e a gente está se tornando um povo chorão, onde o problema é sempre o outro. É sempre o outro que me oprime, é sempre o outro que faz mal para mim, é sempre o outro que tem culpa, porque eu estou dominado pelo ódio, eu estou sendo escravizado por ele. E a minha identidade está sendo determinada pelo rancor e pelo ressentimento que habitam e controlam o meu coração. E isso é pesado demais, porque se você é dominado pelo ódio, se você é dominado pelo ressentimento, deixa eu te dizer, você não é livre. Você é um escravo. É fácil ver problema na vida do outro. É fácil identificar os defeitos. Difícil é ter consciência de quem você é, das tuas falhas, das tuas faltas. Voltando ao que foi discutido no domingo passado, o mandamento, ele existe para ser obedecido. Eu estava num PG sexta-feira com parte da igreja e eu fiz questão de pontuar, porque num determinado momento, com frequência a gente fala assim, ai, Deus me dá mais amor, me dá mais compaixão. Mas eu acho que Deus não vai te dar. Porque é uma decisão que você tem que tomar. É uma decisão de viver esse amor, que é uma realidade nele e pode ser uma realidade em nós. Pode ser uma realidade em mim, pode ser uma realidade em você. Mas eu só conheço a Deus quando eu o obedeço, quando eu guardo o seu mandamento. E o seu mandamento, a essência dele, a natureza dele é o amor. E o amor não é um sentimento incondicional, é um compromisso incondicional, é uma relação. Promove intimidade e a gente deve se despir diante do outro. Se despir das nossas máscaras, se despir dos nossos mecanismos de defesa, das barreiras que a gente passou tantos anos construindo, porque a gente foi magoado no passado. O amor é um exercício de fé, de confiança, porque você se expõe e corre o risco de ser magoado. Mas não pode ser experimentado de outra forma. O amor não pode ser controlado. Por quê? Deus não pode ser controlado. E Deus é amor. Não é amor porque ele é esse sentimento
é tão gostoso que a gente sente em alguns momentos da nossa vida. Isso são as substâncias químicas fazendo efeito dentro do nosso cérebro. Ele é o amor, porque Ele é um Deus relação. Ele é um Deus trino. Ele é um Deus comunidade. Ele é um Deus que é um, mas não é só um. A natureza dele é a relação. Não existe amor sem relação. E não existe o amor de Deus sem o sacrifício, sem o comprometimento total. E sabe o que João diz? Quando... assim, como é que ele fala? Ele diz assim: no entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês. Quando ele diz novo mandamento, quando ele fala a respeito desse novo mandamento, ele está fazendo menção a uma fala de Jesus, que encontra-se no evangelho que ele escreveu, que João escreveu. E essa fala está lá em João 13, no verso 34. Diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Novamente, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus está falando com quem? Jesus está falando com os romanos? Ele está falando com a multidão? Não, se você ler o capítulo todo, você vai descobrir. Ele está falando com os seus discípulos. Ele está se despedindo dos seus discípulos. Ele está dizendo o seguinte: olha, as pessoas vão reconhecer vocês como meus discípulos se vocês se amarem. Claro, no mundo de hoje, ninguém vai dizer que amor é coisa ruim. Pelo contrário, se você ligar o seu Facebook, você vai ver 3 coisas. Você vai ver o povo desse lado gritando, aí você vai ver o povo desse lado aqui gritando, e você vai ver a turma aqui, gente, mais amor. Só que a definição de amor do mundo e a definição de amor bíblica é diferente. Não é um exagero sentimental, não é uma confusão de emoções. E assim, quanto mais exagerada for a demonstração, a declaração, mais verdadeiro é o amor. Não, não é assim. Não é. Porque se fosse verdade, se o amor que é pregado lá fora fosse esse amor, o all you need is love, esse amor do qual nós precisamos, o mundo seria diferente, porque ninguém diz não para o amor. Só que o que eles têm, o que eles pensam a respeito do amor é diferente do que Cristo pensa, do que Cristo nos ensina. Gosto quando o Pondé, um filósofo, diz o seguinte, ele diz que somos uma geração que ama a humanidade, mas detesta o próximo. É um amor que é ideal. Ele é uma boa frase de efeito, mas só isso. Porque ele não se encarna. Ele não adquire dimensões concretas. O amor dura até o momento que começa a te incomodar, porque aí você separa, sai do emprego, corta essa pessoa da sua vida, exclui ela do Facebook. Porque enquanto não incomoda, ok, é amor.
Desculpa, eu discordo completamente daquela frase lá, como que é? Não precisa ser para sempre, mas que seja eterno enquanto dure, alguma coisa assim, né? Não, desculpa, não é amor. Porque o incondicional do amor ágape atribui ao tempo também. Sabe qual que é o problema do testemunho da igreja em relação ao mundo? Não é que a gente tem desavenças com a cultura e os valores culturais de hoje. Esse não é o nosso mau testemunho. Nosso mau testemunho é que a gente tem a pretensão de proclamar, de pregar um amor que a gente não vive entre nós. Existe, e nós devemos amar ao mundo, amar todos aqueles que cruzam o nosso caminho, porque é Deus que os faz cruzar o nosso caminho, com certeza, mas a gente nunca vai amar a humanidade, amar a criancinha da África, se a gente não amar quem está do nosso lado. É muito fácil amar a criança da África. É muito fácil amar um determinado povo, ou uma minoria, ou os oprimidos. É fácil. Na palavra, o difícil é você se comprometer com alguém. E eu acho lindo que o incentivo bíblico, o incentivo de Jesus não é para que a gente ame todo mundo. Não é um amor megalomaníaco. O amor ao próximo. É quem está perto. Se a gente simplesmente conseguisse viver esse amor ágape, esse amor sacrificial entre nós, todos saberiam que nós somos discípulos dele. Eu já contei isso algumas vezes aqui. Mas eu vou repetir. Eu não nasci num lar evangélico, ou não passei os meus primeiros anos dentro de uma igreja. Minha família, como a maioria das famílias brasileiras, era uma família católica não praticante. E aos 12 anos eu me converti num acampamento. E desde então a minha vida foi totalmente mudada, transformada. Claro que não de imediato, um processo. Mas não foi um argumento teológico que me convenceu. Não foi o medo do inferno. Não foi nem o argumento do sacrifício vicário de Cristo. Porque isso pode ser apenas palavras. Foi o amor que eu experimentei e senti naquelas pessoas que me receberam. A comunhão que eu vi, que havia entre eles. Aquilo me impactou. E sem que eu dominasse, sem que eu tomasse de fato uma decisão, eu quero, antes que isso tudo pudesse acontecer, eu fui esmagado por esse amor. E eu não tive outra reação, senão me entregar a Cristo. Claro, a gente não deve pensar que a responsabilidade da conversão do mundo está nos nossos ombros. Não está. Deus é o reconciliador. Cristo é quem fez esse trabalho. Mas cabe a nós, de fato, dar esse testemunho, que é muito mais do que falar sobre esse amor. É viver esse amor entre nós, entre aquelas pessoas que estão ao nosso alcance. Permitir ser conhecido e se permitir conhecer. Porque a boa notícia é que o amor não está distante.
ele se encarnou. E o amor tornou-se uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. E esse Jesus compartilhou essa realidade conosco, para que nós também nos tornássemos o amor em pessoa. O amor que toma conta de todas as dimensões da minha vida e faz de mim uma pessoa inclinada ao outro. Vamos começar pelo básico. Antes de querer abraçar o mundo, antes de querer resolver os problemas do bairro, antes de querer ser uma pessoa consciente que faz a sua parte, antes de querer ser ativista politicamente falando, antes de querer fazer qualquer coisa, vamos viver o amor que Cristo nos ensinou entre nós. Porque se nós não estivermos vivendo esse amor, a gente continua nas trevas, cegos, achando que o problema é sempre o outro.